Olá, buscador! Olá, buscadora! E o tema de hoje, aqui na nossa experiência de aprendizado, é sobre longevidade. A gente vai procurar responder essas seguintes perguntas aqui ao longo dessa experiência. Onde começa a importância da longevidade? Por que longevidade importa? O que nós fomos ensinados? O que meus estudos têm apontado, as coisas que eu venho estudando nos últimos tempos sobre esse tema também, e o objetivo dos humanos atrelado à longevidade. O que isso tem a ver? Nosso objetivo como seres humanos e longevidade. E como toda essa engrenagem funciona. É isso que a gente vai procurar responder essas questões aqui ao longo dessa experiência de aprendizado. Tá legal? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se interessa por isso, despertar da consciência, expansão da consciência, eu te convido a se inscrever aqui no canal e tocar o sininho para sempre ser notificado, porque a gente tem vídeos aqui, praticamente 3 vídeos por semana aqui no canal. Eu sou Flávio Moreira, especialista em perguntas, e bora já para todo esse aprendizado. O que acontece é o seguinte, que eu acho legal a gente compartilhar. Começar por essa história relacionada à questão do nosso DNA. Né? O que eu preciso te apresentar aqui é que tudo começa com a modificação do nosso DNA. Tá? Nem todo mundo sabe muito bem sobre esse assunto. Tem gente que desconhece e eu vou começar por esse pontapé inicial aqui. O nosso DNA, ele tem alguma coisa que inclusive a ciência tradicional fala muito, que acontece que o nosso DNA ele tem algum tipo de algo um pouco estranho. Ele parece ter uma falta que os cientistas não sabem muito bem explicar, mas isso já é investigado há muito tempo. É como se o nosso DNA aparentemente tivesse algo que precisasse ser complementado, né? E que não está muito bem explicado, identificado, por isso existem pesquisas procurando entender um pouco isso. E o que acontece? Se a gente ficar só no campo da ciência tradicional, que ajudou muito e ajuda ainda muito o nosso avanço como humanidade, muitas coisas podem ser explicadas por lá e outras não. E a gente precisa dar um passo um pouco além para desvendar algumas outras coisas. E o que acontece? Eu preciso começar a falar um pouquinho com você aqui nessa explicação e eu acabo precisando falar um pouco sobre a nossa origem como humanos, tá legal? Não tem como eu fugir disso, eu acabo precisando falar sobre a nossa origem como humanos. E aí, na nossa origem como humanos, a gente vai se deparar com uma coisa que é o seguinte: tábuas sumérias. Você, por um acaso, já ouviu falar sobre tábuas sumérias? Já, por um acaso, se deparou com esse tipo de assunto? As tábuas sumérias, elas nada mais são do que uma espécie de um registro histórico. Elas são de verdade, elas foram encontradas naquela região da antiga Suméria, onde havia uma antiga civilização por lá, que deixou registrado em pedras o que se chama de inscrições cuneiformes, né? E nessas inscrições, que precisaram ser decifradas, ainda há muito desconhecimento sobre o que de fato está escrito nessas tábuas. Algumas coisas já foram desvendadas, mas há muito mais ainda a se desvendar sobre a escrita, né, dessas tábuas. Mas alguma coisa já foi possível acessar em termos de conhecimento dentro dessas tábuas sumérias, alguma coisa já foi possível acessar desse conhecimento, e uma das coisas que se descobriu nessas tábuas sumérias, uma das muitas, mas ainda poucas coisas que foram descobertas, né, frente ao conhecimento, ao amplo conhecimento que você tem lá dentro, é que houve um tempo, né, em que nós tivemos aqui na humanidade uma civilização, né, uma espécie de raça que eles dão o nome dentro das tábuas sumérias de Anunnaki, tá? Anunnaki. Quando você vai, por exemplo, dentro da
de uma explicação, ou no Wikipédia, ou nos seus conhecimentos que você pode buscar aí para tentar entender o que são os Anunnakis, você vai ver que os Anunnakis eles são denominados lá nas tábuas sumérias como aqueles que vieram do céu, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe do que são os Anunnakis nesse vídeo, tá? Eu pretendo mais à frente fazer uma explicação melhor e maior sobre isso, mas é algo que eu tenho estudado bastante. Já estudei muito nesse último ano, de um ano para cá eu estudei muito sobre isso. E os Anunnakis foram uma raça, ou são uma raça, que tem direto ligação conosco aqui. Eles não são os humanos da raça que a gente conhece como nós, mas eles têm uma forte ligação, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? E há muita explicação sobre os Anunnakis nessas tábuas sumérias que eu falei aqui anteriormente. E o que acontece sobre os Anunnakis, que é importante revelar e que tem total relação com a nossa história, tem total relação. Os Anunnakis, eles teriam sido uma raça antes de nós, seres humanos como nós conhecemos, e eles tiveram uma influência direta sobre a criação da nossa raça humana como a gente conhece, sobre o primeiro homem na Terra, nessa Terra que a gente conhece. Tá? Então, os estudos que eu tenho feito vão apontando cada vez mais para isso, e está escrito nas tábuas sumérias. Se você buscar conhecimento sobre as tábuas sumérias, você vai ver que tem uma longa história sendo explicada em torno disso aí, dos Anunnakis, e os Anunnakis teriam sido um dos principais envolvidos na criação da raça humana. E isso que eu estou te contando aqui agora, eu sei que talvez para você seja uma grande quebra de paradigmas. Talvez você nem vá acreditar no que eu estou dizendo. E aí é o ponto onde eu digo que é bom, eu faço muito isso e eu aconselho, tá? Que você busque conhecimento e as suas próprias experiências. E não acredite cegamente no que eu estou dizendo, mas que você faça a sua própria busca de conhecimento. Que você seja cientista de si mesmo e seja realmente um buscador, que é como eu falo aqui, buscador ou buscadora. Que você busque isso. Nos conhecimentos que eu tenho buscado e compilando um pouco de uma fonte, um pouco de outra, eu vou formando a minha própria opinião e vou entendendo um pouco mais sobre esse emaranhado. E não quer dizer que seja a verdade absoluta, mas o que eu tenho estudado, que o Flávio tem estudado, tem apontado para isso. Anunnakis como um dos principais envolvidos na criação da raça humana, e você vai entender já o que isso tem a ver com longevidade. E aí, eles tiveram ajuda para isso, mas uma forte parte, a raça humana teria sido criação deles. E quando eles vêm e criam a raça humana, acontece uma coisa bastante curiosa, né? Que os Anunnakis, eles não são, mas os sumérios entendiam dessa forma, pelo que há de inscrições nas tábuas sumérias. Os sumérios viam os Anunnakis muito como deuses, pelo menos essa impressão que eu tive até onde eu fui no meu estudo sobre isso. Eles viam os Anunnakis como deuses, mas eles não tinham nada de deuses, mas eles eram vistos como deuses pelos sumérios, até pela questão da criação da raça humana, uma forte participação nisso. Só que eles não eram deuses, muito pelo contrário, eles eram uma outra raça que ajudou na participação da nossa criação. E o que aconteceu foi o seguinte, que havia uma forte necessidade deles de controle da raça que eles estavam criando, a raça humana. Havia uma forte necessidade de controle da raça humana por eles, né? Pelo menos é o que parece estar ali, porque eles foram ditando certas regras e conduzindo os seres humanos após a criação para uma série de coisas. Então, eles, Anunnakis, depois de vários experimentos até se chegar na criação da raça humana, porque, pelo que eu entendi, não foi se criada a raça humana de primeira. Foram vários testes ao longo de um tempo até se criar a raça humana que a gente conhece hoje. Até se chegar no primeiro... Foram vários protótipos até se chegar na versão do Adão, né?
o primeiro ser adâmico, Adão. Adão vem daí, né? O primeiro ser adâmico. E aí, até a criação de Adão, esse primeiro homem, foram vários testes, até que se chegou nele, né? E depois eu posso explicar melhor como é que foi essa criação de Adão, essa coisa toda. Mas Adão teria sido esse primeiro homem, e ali, né, só que havia uma forte necessidade de controle, que eu vou entrar mais nessa questão para explicar aqui, tá? E nessa questão dessa forte necessidade de controle aconteceu uma coisa curiosa, que foi o seguinte, né? Os Anunnakis, nessa forte necessidade de controle, né, dos humanos, muito se foi tirado, muito se foi reduzido do real potencial humano. Porque eu comecei a falar aqui da raça humana, e aí a gente vai ver uma coisa que é o seguinte, né? Muito se foi mexido no nosso DNA. O nosso DNA, pelo que se conta nas tábuas sumérias, teria originalmente, através de Adão, 12 fitas de DNA. 12 fitas na versão original do ser humano com Adão. E dessas 12 fitas, 10 foram cortadas. Existem, pelos meus estudos, das fontes que eu estudei, né? Uma delas, até indico aqui, tem um canal no YouTube que é o do Júnior Degrazi, que fala muito sobre isso. Que ele fala sobre essas 12 fitas, das 12 fitas, 10 foram retiradas, né? E os Anunnakis chegaram a um acordo, a uma conclusão, que o restante das 12 fitas, ou seja, nós ficamos com 2 fitas e 10 foram tiradas. E as outras 10 fitas só seriam colocadas de novo a partir do momento que a gente tivesse um despertar espiritual e consciencial. E há uma outra vertente de estudo que eu sigo muito, que é através das pesquisas de um instituto, né, chamado Dáquila Pesquisas, né? Eu acompanho muito um dos pesquisadores de Dáquila, que é o Rafael Hungria, né? E que ele traz uma outra versão. Ele traz uma versão de que essas 12 fitas, essas 10 fitas de DNA teriam sido mexidas e retiradas mais por uma questão realmente de uma necessidade de controle, porque os Anunnakis não queriam que os seres humanos avançassem, porque eles criaram os seres humanos, só que eles não criaram os seres humanos totalmente sozinhos. Eles tiveram um apoio de outros seres superiores, que a gente já comentou aqui em outros vídeos aqui no canal. Posso até deixar o card aqui até para você saber sobre isso. Em outros vídeos do canal nós falamos sobre isso, e que depois eu posso aprofundar o tema, que são os seres extradimensionais. Eles tiveram o apoio dos seres extradimensionais até para a criação dessa versão do ser humano, né? Só que o ser humano que foi criado originalmente, ele era um ser dotado de todo um potencial até muito maior do que o dos Anunnakis, que, claro, quando fosse desenvolvido, à medida que o tempo fosse passando, esses seres seriam muito desenvolvidos, mas muito desenvolvidos mesmo. Seria algo assim muito incrível. E eles, Anunnakis, não queriam esse avanço dessa forma. Havia-se uma preocupação muito grande nesse sentido, para que os seres humanos não avançassem nesse ponto. Então, daí, houve um fator complicador que eles não queriam que isso acontecesse. E aí, o que aconteceu? Na versão... Então, são duas versões opostas de duas vertentes ali, né? Que aí eu não vou falar sobre qual é certa e qual é errada, porque nem eu sei de total, né? Porque eu preciso avançar ainda em alguns passos na minha própria vivência e experiência para eu tirar conclusões ainda maiores, mas eu até acho e acredito, né, tem um pouquinho mais de pezinho por feeling meu, de que até vendo a conjuntura de como certas coisas seguem no mundo, que há sim uma questão de controle. E muito do potencial humano foi reduzido em função disso. Nós teríamos potenciais muito maiores, espirituais, dimensionais, que nós não desenvolvemos por conta desse corte dessas fitas de DNA. Tá? E nas necessidades de controle dos Anunnakis, uma das coisas foi muito relacionado à questão de o conhecimento. Nosso conhecimento ficou muito limitado também, né?
muito do nosso conhecimento foi distorcido. E como a gente também não tinha como desenvolver, muito também em função da limitação que o nosso DNA passou a ter, né, a nossa capacidade cerebral e muitas outras coisas que a gente poderia ter, a gente teve muitas das nossas histórias, aproveitou-se e elas foram distorcidas. E muito se conta que distorcido até mesmo pelos Anunnakis, né? Muito das nossas coisas foram distorcidas, da nossa própria história, da nossa própria origem, né? Além disso, outra ferramenta de controle, além do conhecimento distorcido, né, e limitado, foi também o fator das religiões. Eles implementaram as religiões como uma forma também de controle também sobre a gente, né? E aqui não tem, não, mas qual religião tá certa e qual errada? Não. As religiões que foram criadas ao longo de história, todas elas, e um ponto muito importante, eu sempre falo sobre isso aqui, religiões, tá? Não é sobre você ter ou não ter religião, tá errado ter religião X ou Y, ou que ninguém tenha que ter religião. Não é sobre isso. Respeito total a todas as religiões. Todas as religiões trazem coisas boas. Trazem sim coisas boas. Mas, como tudo na vida, é importante que a gente traga algum tipo de filtro. Algum tipo de filtro a gente precisa ter. Porque senão tem muita coisa que está distorcida ali dentro. Então, é mais sobre isso, né? Mais sobre essa questão. Outra ferramenta de controle foi a alimentação, tá? E aqui mais um ponto que mexe com o fator longevidade. Mexe com o fator longevidade. Muitas coisas foram sendo criadas, né? E a alimentação foi uma delas. Colocar a alimentação cada vez mais embalada, mais empacotada, mais cheia de gorduras, com coisas que prejudicam a nossa saúde, mas que ao mesmo tempo trazem benefícios, entre aspas, tipo assim, que reduzem, por exemplo, para a gente ganhar tempo, a gente compra coisas mais empacotadas, coisas mais rápidas de fazer em termos de alimentação. Isso mexe com a longevidade. Então, a alimentação também cada vez mais empurrada, fast food, coisas deliciosas, gostosíssimas. Eu também gosto de muita coisa que está aqui nessa imagem. Mas que ao mesmo tempo mexe com a nossa qualidade de vida e o tempo que a gente tem de vida aqui. Então a alimentação foi mais uma ferramenta de controle, que embora seja muito gostoso e delicioso, mas reduz o nosso tempo de vida aqui. E há um interesse em relação ao controle, ao tempo de vida que a gente tem aqui. Sistema financeiro. Outra coisa também, uma ferramenta de controle colocada também. A gente muito focado em buscar sobrevivência, muito com medo da falta, escassez, porque o sistema financeiro que a gente tem, ele é volátil, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, muito baseado em ações, no movimento do mercado, da economia, e a gente fica naquela busca incessante por sobrevivência. Então o sistema financeiro que foi criado também nos controla muito, e muita gente tem problemas mentais, psicológicos, emocionais em função desse sobe e desce da economia. Isso também impacta no nosso tempo de vida. Se a gente vive estressado, sempre buscando sobrevivência, as coisas não estão dando certo, tem muita gente que se deixa levar e não consegue ter uma boa qualidade de vida. Vem a morrer mais cedo, poderia viver mais e acaba não vivendo. Remédios, medicamentos, muito se foi implementado, muito se foi tirado, né? Inclusive foi muitas questões de ervas, cristais e muitas outras coisas foram colocadas como misticismo, e empurraram cada vez mais medicamentos feitos em fábricas, farmacêutica, indústria farmacêutica, e muito foi empurrado e a gente acaba se medicando muito. Tudo é busca de medicamentos assim industrializados, mas que se por um lado eles ajudam a gente a melhorar a saúde, né, muitos desses remédios, por outro eles acabam sempre trazendo uma contraindicação. Já viu que bula de remédio sempre tem contraindicação? Mexe com alguma coisa? E essas coisas também vão reduzindo a saúde também, o tempo de vida nosso. Por quê? Melhora numa coisa, mas pode prejudicar em outra. E aí, quanto mais medicamento a gente toma, mais isso é mexido na questão da longevidade. Outra ferramenta de controle, política, o sistema de governo em vários países, não estou falando só de Brasil, Portugal, Estados Unidos, Oriente Médio. A gente está vendo uma situação política aí acontecendo de guerra atualmente em função disso. Política também, outra ferramenta de controle da sociedade, né? Então,
outra coisa que existe todo um governo oculto por trás de tudo isso, mexendo com as pessoas, com a vida das pessoas, decisões tomadas por poucos poderosos que impactam sociedades inteiras, né, populações inteiras no mundo todo. Então, olha como isso aqui também mexe, foi outra ferramenta de controle. Mas hoje existem, tanto na ciência tradicional como na ciência hilarial, quanto em outras vertentes científicas diferentes da ciência tradicional, existe gente séria trabalhando e pesquisando para ajudar a gente a melhorar esse nosso DNA, a reconfigurar esse DNA. Há uma busca grande para que a gente consiga acertar esse DNA justamente para que o ser humano possa viver mais e melhor. Então, é isso que tem sido trabalhado cada vez mais em cima dessa melhoria do nosso DNA. Para que a gente possa viver mais e melhor, essa é a busca. Isso é o que tem sido feito graças a muita coisa aí de pesquisa para elevar a nossa qualidade de vida. E o que acontece, né? A gente vem agora para um ponto muito importante, né? Por quê? Por que a gente tem que viver mais? O que está por trás disso? Por que essa coisa de longevidade? Por que tanta gente quer buscar longevidade mesmo sem saber? Que talvez seja uma coisa meio de intuitivo, né? Por que viver mais? Por que muitas pessoas têm essa busca? E por que meios científicos, acadêmicos, ou outros superiores, outros muito mais acima, poderosos, querem muito viver mais? O que está por trás disso aí também, né? É sobre isso que a gente vai falar, eu vou falar muito mais hoje. Mas se esse conteúdo já está fazendo sentido aqui para você, se eu já falei coisa que te ajudou, eu peço aqui para que você dê like nesse vídeo, não para o meu ego, mas para que esse conteúdo possa ajudar mais gente também, porque o like ajuda a chegar para mais gente. O que acontece? Nós fomos doutrinados a vida inteira, nós fomos ensinados a morrer. Essa é a grande verdade. A gente sempre foi muito ensinado, e aqui a gente vai quebrar um paradigma já, que a gente foi muito ensinado a morrer. Uma hora a gente vai morrer. Uma hora a vida vai acabar. Não é verdade? A gente foi muito ensinado a isso. Que uma hora essa vida acaba, que a gente não vai viver para a vida toda. Então a gente foi muito doutrinado para isso, né? A gente foi muito em cima disso também, ou a morrer, ou que a gente vai morrer, o corpo vai morrer e a gente vai ter uma vida eterna depois em espírito, em alma, enfim, termos que as pessoas usam, né? A gente foi muito ensinado disso através das religiões, né? Das tradições. A gente também foi ensinado também, para quem acredita, que tem gente que acredita na vida eterna e tem gente que acredita na reencarnação, né? Inclusive, quando a gente fala sobre reencarnação, eu indico duas literaturas muito legais que contribuíram muito para o meu entendimento sobre a vida, sobre o nosso papel no mundo. Uma é o Bhagavad Gita, um clássico da literatura indiana incrível, que muda muita coisa. Então eu indico, deixo o link na descrição caso você queira adquirir o Bhagavad Gita. E o outro é o Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos também é um livro muito esclarecedor. Não leia esses livros, eu vou também deixar o Livro dos Espíritos aqui, um link na descrição, caso você queira adquirir. Não leia esses livros pensando que eu estou indicando para você algo religioso. Embora muitas religiões os adotem, né? Principalmente o Livro dos Espíritos. Leia com um olhar de buscador, de conhecedor, se fizer sentido para você. Esses dois livros deram um esclarecimento muito grande. Mas muita gente acredita na reencarnação. Mas há distorção também sobre como reencarnação é passado para as pessoas. Mas olha, também tem gente que acredita disso. E tem gente também que acredita que morreu, acabou, não tem mais nada depois disso. Que essas pessoas mais céticas, muitos ateus, acreditam que assim que acabou a vida, morreu, não tem mais nada. Virou esqueleto, acabou. Vai para debaixo da terra e acabou, não tem mais nada. Vida é uma só, tudo acabou e já era, né? Então tem essas duas vertentes, gente que, aliás, essas três vertentes, né, que acreditam nisso. Então, o que acontece, né? O que eu quero falar para você, né? Seja lá o que for, né? Porque a gente nunca sai disso, é sempre essas quatro coisas que podem ser aqui: morreu, depois morreu para a vida eterna, ou então quem acredita em reencarnação, então quem acredita que acabou. Sempre fica em torno disso e não tem mais nada, é só isso.
né? E aí o que eu quero compartilhar com você? O que eu quero compartilhar com você é que é o seguinte, né? Que a gente nunca sai disso, nunca acaba isso. E seja lá o que for dentre essas coisas aqui, né? Algo importante é que os meus estudos, esse aqui sou eu, que os meus estudos têm apontado que eles não são a única, eles não são não quero que seja o absoluto da verdade, eu quero que você busque a sua própria experiência e que aqui seja um start para você continuar buscando, é o seguinte. O que os meus estudos apontam é que nós precisamos cuidar do corpo. Nós precisamos muito cuidar do corpo, tá? Isso porque nós vamos precisar desse corpo. A gente vai muito precisar desse corpo. Não só para o envelhecer. A questão é o como a gente envelhece. Não é só pelo envelhecer, é o como a gente vai envelhecer, né? Esse corpo, ele tem um papel fundamental e maior no objetivo de todo ser humano encarnado, né? Ele tem um objetivo maior no papel de todo ser humano encarnado. Então, por isso que a gente precisa cuidar dele. A gente precisa cuidar demais dele. Não é uma bobagemzinha. Só que para chegar nesse objetivo, que eu vou falar já já sobre isso, que o objetivo é esse, por que ele está atrelado à longevidade, é preciso que nós vivamos mais e melhor. Mas para isso, a gente só vai viver mais e melhor se a gente cuidar do corpo. A gente precisa disso, né? E qual é esse principal e maior objetivo do ser humano encarnado? Vamos falar sobre isso agora? Para a gente falar sobre isso, eu vou acabar te explicando que os meus conhecimentos foram me levando ao seguinte. Nós temos 2 tipos de ser humanos aqui no mundo, nesse momento, tá? Nessa configuração que nós temos, segundo os estudos que eu tenho. Te aconselho a buscar as suas próprias experiências e tirar as suas próprias conclusões, tá? Nós temos os seres humanos que são planetários. O que é isso? O que é isso? Seres humanos planetários. Eles seriam aqueles que não ligam para nada disso aqui, tá? Eles não ligam para esse tipo de conhecimento que você está buscando aqui agora com esse vídeo. Eles não ligam para outros conhecimentos dessa mesma coisa em outros canais, ou em literaturas, ou seja lá onde você busca esse conhecimento. Eles não se importam com nada mais além da matéria pela matéria. Os bens materiais, as coisas do mundo, são as coisas que mais interessam a eles. Para eles deixa a vida me levar, ou é o ter mais. Eles não estão preocupados com vida eterna, querem tirar o maior proveito da vida, só que estão mais focados nisso. E aqui não é nenhum julgamento isso, tá? Importante deixar claro. Não é nenhum julgamento. É preciso entender que tudo isso aqui tem um porquê, são níveis de consciência, tá? Todo mundo tem o seu tempo em relação à expansão de consciência. Mas esse é um caso, tá ok? Esses são os planetários. Uma coisa também importante de falar sobre os planetários, uma última coisa, é que eles são influenciáveis. Ou seja, qualquer história, coisa dita, né, para os planetários, né, ou são aquelas pessoas que se deixam levar facilmente por qualquer notícia, por qualquer histórico, por qualquer tipo de influência mesmo que os prejudiquem, porque eles buscam menos ou pouco o conhecimento para desvendar o que é verdade e o que não é verdade, né? Por quê? Porque eles não estão muito preocupados com isso, eles seguem mais uma onda. Mas aqui, lembrando, não é julgamento. É uma questão de nível de consciência. Já falamos sobre isso também em um outro vídeo aqui no canal, que é uma questão de nível de consciência. Todos têm o seu tempo para expansão de consciência. E assim, não é porque se você está num momento de expansão, despertando, ou já despertou, entre aspas, a gente vai continuar. Tem muita coisa ainda para a gente saber. Então assim, tem gente que já está em passos mais avançados, mais à frente que nós, né? E que também estão mais à frente, né? Então, assim, a gente sempre vai precisar buscar mais.
Entendeu? Mas aqui são níveis diferentes de consciência. Então, bom, planetários é um tipo. O outro tipo de seres humanos encarnados aqui são os dimensionais. Termo dimensionais, tá? Que são aqueles que buscam conhecimento. São pessoas que estão buscando descobrir a verdade sobre elas mesmas, a verdade sobre a origem do homem, a verdade sobre o mundo, a verdade sobre qualquer assunto, sobre as coisas. O dimensional, o buscador do conhecimento, né, esse buscador, ele não tá aí, assim, não veio ao mundo assim, né, com aquela cabeça de tô aqui a passeio. Não, ele vai buscar fazer algo além. Ele tem um compromisso. E ele, mesmo que ele não esteja ciente, não saiba exatamente qual é esse compromisso, ele está ali numa busca, ele está tentando descobrir, está tentando desvendar o que ele realmente veio fazer aqui. Por que ele está aqui? Como ele pode contribuir mais para as pessoas? São aquelas pessoas que em alguns momentos não conseguem se encaixar muito naquele papel tradicional, né, numa sociedade tradicional. Muitas pessoas estão nisso, nesse comportamento de buscador, tentando se compreender, tentando se entender que a vida não é só as coisas, tipo, compra uma casa, carro, apartamento, como muito diz o Hélio Couto, né, que é sensacional. Carro, casa, apartamento, 50 cabeças de gado, como ele diz, que eu morro de rir. E que a vida é muito mais que isso, tem outras buscas, tem outras coisas muito maiores. Não é a gente negar as coisas materiais, que a gente precisa delas. A gente vive numa 3D, a gente precisa das coisas do mundo, sim. Mas como a gente olha para essas coisas, né? Como a gente usa essas coisas, né? A gente olha querendo fazer delas o nosso preenchimento de felicidade ou como recursos que nos ajudam a evoluir. Então, essa é a diferença, né? Então, os dimensionais, esses buscadores de conhecimento interior e buscadores da verdade, eles não são influenciáveis. Geralmente são pessoas que querem tomar algum tipo de liderança, mas uma liderança que seja benéfica para eles e para todos. Buscam liderar a si mesmos, buscam liderar os outros fazendo o bem, procurando algo melhor. Tem uma dificuldade de se encaixar em coisas tradicionais, os empregos tradicionais, né? As coisas com o formato tradicional que sempre disseram que você tem que ser, enfim. Então, esses são os buscadores de conhecimento, são os que vão atrás das coisas. Então, é importante eu trazer isso aqui para você, sobre essa questão, porque essa é a diferença, tá? E os dimensionais, né? E aí esse é o ponto importante, através desse compromisso que eles têm, né? E aí vem aquele objetivo, a questão do objetivo, né? E aí, para começar a falar para você sobre esse objetivo, eu vou te fazer uma pergunta. Você, por um acaso, lembra dele? Esse aqui? Já ouviu falar, por um acaso, nele? Eu acho que é muito provável que você tenha ouvido falar, porque é um dos seres mais falados ao longo dos anos no planeta, né? Siddhartha Gautama, muito conhecido como Buda, né? E o Buda é um termo falado para todas as pessoas que fizeram esse tipo de conquista do estado búdico. Que o que é o estado búdico? É nada mais nada menos do que a iluminação. Aquele que se iluminou, aquele que chegou em um estágio de consciência de iluminação mesmo, né? De uma abertura de conhecimento sobre as coisas que é mais elevado, que não se deixa levar pelas coisas do mundo. Inclusive, há tradições que explicam que essa iluminação de Buda, ela não foi uma morte, que ele não teria morrido em corpo físico, mas sim que ele teria feito uma coisa que é chamada que é a iluminação, que é a transmutação. E essa transmutação, ela nada mais é do que ele ter se iluminado, o corpo dele se iluminou, e ele se elevou acima dessa dimensão, com o corpo. Com o corpo iluminado, o corpo de carne se iluminou, se transformou teve um efeito transmutativo, e ele, daí, foi para um outro estágio consciencial, né? Você também lembra dele? Será que você lembra desse aqui também? Talvez você vendo essa figura não tenha associado muito bem quem é.
Mas essa aqui é uma das imagens que, mais recentemente, né? Até esqueci, peço perdão a você, mas tem uma pessoa que ilustrou essa aqui pela uma aparência mais próxima de quem ele realmente foi, né? Que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, muito diferente daquela imagem, né? Muito europeia, né? Daqueles cabelos longos, olhos azuis e pele branca. Não é muito, até pela região onde Jesus viveu, teria sido ali a característica dele, né? Então, ele teria vindo mais parecido com o que foi o povo daquela região ali. Então, acredita-se mais, né, por meios de pesquisa, que é mais provável que Jesus tenha tido uma aparência como essa aqui. Ainda que a história de Jesus também tenha sido muito distorcida, não é história para esse vídeo aqui também, mas tem uma outra coisa que envolve aí, mas que eu não vou entrar no mérito nesse vídeo. A gente pode falar nisso numa outra experiência de aprendizado. Mas Jesus, ele aqui foi mais um exemplo que, segundo o que eu tenho pesquisado, fontes de pesquisa que mudam, contam essa história completamente diferente, ele foi mais um exemplo da iluminação. Naquela questão pós-crucificação, como conta a história, ele teria sido justamente o exemplo mostrado para muita gente sobre a iluminação, a transmutação, levando o corpo. Por que o corpo de Jesus nunca foi encontrado? Nunca foi encontrado, lembra-se disso? Acharam lá aquele santo sudário, né? Não sei se estou falando errado aqui o termo, mas aquele pano onde o corpo dele teria sido envolvido, né? Que teria as marcas ali tem as marcas ali do rosto dele. Só encontraram aquele pano, mas o corpo não estava ali. Para onde foi esse corpo? E aí um dos conhecimentos, uma das pesquisas que eu tenho feito tem trazido cada vez mais de que Jesus teria sido mais alguns exemplos que a gente tem ao longo da história de um corpo que teria sido transmutado, mostrando qual é a realidade das coisas. Um corpo que se iluminou e foi para uma outra dimensão, tá? Então, aí é que tá, né? Nessa questão toda aqui também. E segundo, né, os meus estudos, buscando o conhecimento que eu tenho feito, te aconselho mais uma vez a buscar suas próprias experiências para que você tire as suas próprias conclusões e volta aqui para comentar ou já deixa um comentário para eu saber o que você está achando disso, se está fazendo sentido isso que eu estou te explicando, se você vai buscar mais conhecimento, ou então, Flávio, não acredito, tudo que você está falando aí para mim é baboseira, eu não consigo acreditar nisso. Eu quero que você tenha suas próprias experiências, mas isso aqui é só, eu estou te contando e compartilhando o que eu tenho conhecido. Então, assim, buscando o meu conhecimento com base nisso, o que mais tem feito sentido para mim é que foram duas coisas que eu quero compartilhar com você aqui. Existem duas coisas, segundo esses meus estudos, que os dimensionais eles precisam, né, cumprir como objetivo aqui nesse mundo e que está linkado do porquê que a gente precisa viver mais e melhor, que é o fator da longevidade. E uma dessas coisas é compromisso. Nós, como buscadores da verdade, nós, mesmo que nós ainda não estejamos claramente cientes de qual é o nosso compromisso, a gente tem um compromisso. E a gente precisa, se a gente ainda não sabe, continuar buscando, continuar conhecendo mais sobre nós mesmos, sobre as nossas origens, para que a gente consiga, em algum momento, ter uma maior clareza, pouco a pouco, de qual é esse nosso compromisso. É um compromisso não em relação a nós mesmos só, mas com o mundo, com o local onde nós estamos, com as pessoas com quem nós estamos convivendo. E muito mais além, a humanidade. Você tem um papel aí. Se você está assistindo essa experiência de aprendizado, é porque, muito provavelmente, essa é uma questão que precisava tocar você nesse momento. Esse fator compromisso. Essa é uma das coisas, tá? Esse é um dos objetivos. O outro objetivo, e um dos primordiais aqui, é que nós precisamos nos iluminarmos. O mesmo processo que Jesus Cristo fez, ou Emanuel,
um enigma aqui para esse nome, porque por que ou Emanuel? Fato para uma outra experiência de aprendizado. Iluminar-se, assim como Buda, como Siddhartha Gautama, nós precisamos nos iluminar. Cumprir o compromisso contribui para a iluminação. Cumprir o compromisso contribui para a iluminação. Né? Então, essa é uma realidade que um conhecimento que ficou tão distorcido ao longo da história e tão escondido, pouco se contou disso ou não se contou, justamente por questões de controle, que fizeram com que a gente vivesse cada vez menos, para que a gente ficasse numa roda reencarnatória sempre e não desenvolvesse o nosso real compromisso, não vivesse mais e não chegasse ao ponto de iluminação, que é um outro tipo de vida eterna. Não é aquela vida eterna de que morre com o corpo e vai para o paraíso, ou vai para o que chamam de inferno, e aí, né, bem ou mal, aquela coisa toda. Não, é iluminar, levando esse corpo físico iluminado para outras dimensões, para continuar o compromisso em outro estágio que a gente desconhece ainda bem o que vai ser isso. Mas aqui, no nosso objetivo, é a gente buscar isso com o corpo físico, até o que a gente tem hoje. Se a gente vai conseguir ou não se iluminar com o atual corpo físico é outra coisa, vai depender de muitos fatores, principalmente do nosso próprio treinamento como buscadores. O quanto a gente vai buscar disso. Mas não dá para fazer isso se a gente não buscar cuidar do corpo. Mas, Flávio, como é que isso tudo funciona? Como que essa coisa toda funciona? Eu ainda estou meio confuso. Tem como você falar mais sobre isso? Tem. Existem 3 pontos importantes que eu quero compartilhar com você agora e eu chamo a tua atenção sobre como toda essa coisa funciona. E o primeiro ponto é: a iluminação, ela só é possível com o corpo físico. Tá? Não há uma outra maneira de fazer iluminação, pelo menos até onde eu tenho entendido dos estudos que eu tenho feito. Isso aqui pode mudar à medida que as pesquisas vão sendo feitas, à medida que o ponto que a gente vai buscando mais atrás, mas até onde eu entendi. A iluminação, ela não é possível fazer sem o corpo físico. Por isso que morreu com o corpo, a iluminação, pelo menos dessa vez, não vai poder ser feita, né? Então, o outro ponto é, o corpo físico, ele literalmente se ilumina. Ele literalmente se ilumina, tá? Então, tem mais essa questão aí, como Buda, como Siddhartha Gautama, como Jesus Cristo. Nós aqui não vimos isso. Nós não presenciamos isso. Ou presenciamos, quem sabe, em outras vidas. Será que nós vimos? Algum de nós aqui esteve presente em outras vidas naquele momento histórico? Né? Então, assim, esse é um ponto. Esse é um ponto. Tá? E o terceiro ponto é, o corpo que morre não transmuta. O corpo que morre não transmuta. Não há essa transmutação se o corpo morrer. Então, assim, morreu o corpo físico, né? Não tem como transmutar. Aliás, até tem como transmutar, mas aí é outro passo, é através do mundo espiritual. Até comentei um pouco disso em um dos vídeos recentes, de uma forma mais breve. Mas aí, tipo, é uma outra situação que também não dá pra gente levar. Então, não, deixa quando eu chegar lá no mundo espiritual eu transmuto. Não é bem assim. Existe muito mais por trás disso daí, que até eu preciso entender mais à medida que eu vou avançando nos estudos. Tá legal? O espírito, ele é eterno. Espírito não morre. Nós temos um corpo espiritual que é permanente, imperecível. Ele é eterno. Acreditemos ou não nisso, nós temos esse corpo. Ele anima o corpo físico que nós temos. Mas esse corpo, esse espírito, ele precisará reencarnar até que se cumpra a missão com um novo corpo. Ou seja, não conseguimos cumprir aquele compromisso que nós falamos como buscadores. Se a gente não consegue cumprir aquele compromisso, a gente vai precisar, a partir do momento que desencarna, ir para o mundo espiritual, passar de repente por novos aprendizados, toda uma experiência no mundo espiritual, e voltar
né, se preparar para uma nova reencarnação, voltar para cá num novo corpo, para quem sabe aí a gente não dê os passos, cuide do corpo da maneira que tem que ser, para que aí a gente, quem sabe, numa próxima reencarnação se ilumine. Ou talvez a gente fique nessa roda durante várias encarnações e tal, até conseguir chegar nesse passo da iluminação com o corpo, à medida que a gente vai avançando nos nossos estudos e cuidado com o corpo, da mente, das emoções, né? Enfim. É por isso que nós precisamos cuidar do corpo. Um corpo físico bem cuidado, com consciência expandida e treinada, ele se ilumina. Mas se não tiver tudo isso aqui, não acontece. Não é só cuidar do corpo físico, isso também precisa ficar bem claro. A longevidade, o viver mais e melhor, ele vai depender do cuidado que a gente tem com a mente, com as nossas emoções, com a busca do conhecimento, com a expansão de consciência, o processo de despertar, né? Tudo isso está linkado a isso, além do cuidado com o corpo físico. Então, longevidade, para você ter longevidade, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar a verdade, você tem que ser um buscador, para que você tenha os recursos e as ferramentas que você, com o teu conhecimento, você possa usar para cuidar do corpo, da mente, do espírito, das emoções, do seu dia a dia, da sua rotina, né? Senão, você não chega nesse passo da iluminação com esse corpo. Então, esse é um ponto muito importante, tá? E o que acontece? Essa foi a primeira parte sobre longevidade. Eu vou continuar esse assunto aí, tá? Não num próximo vídeo, numa próxima experiência de aprendizado, porque já está muito grande só essa experiência que a gente está fazendo aqui. E eu não quero me alongar mais do que eu já me alonguei, já até fui muito, mas era o que o conteúdo precisava para ser passado, para que esse conhecimento fosse passado. E eu vou dividir isso aqui em mais um vídeo. Vai ter um segundo vídeo, que vai ser a segunda parte, que vai complementar essa daqui, que vai encerrar esse assunto por hora sobre longevidade, tá? Só que no próximo a gente vai falar sobre coisas que contribuem e também as coisas que prejudicam a longevidade. Quais são as coisas que você precisa fazer para viver mais e melhor? E quais são as coisas que você não deve fazer, tá? Se você quiser viver mais e melhor. Então a gente vai traçar esses dois paralelos com algumas coisas que contribuem e coisas que prejudicam, tá? E eu vou falar mais sobre isso, que também tem muito a ver com o conhecimento que eu busco e está atrelado a essa questão da longevidade, tá? Para viver mais e melhor. Então, se você gostou do que foi falado aqui dessa experiência de conhecimento, eu te convido a se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, você já sabe. Então faça isso aqui, continue aqui com a gente que eu vou trazer muito mais. Me diga se você está gostando dessa experiência de aprendizado e tal, tá certo? E vai ser muito bom. E como sempre eu encerro, busque conhecimento, pois este te libertará.